Ok. Muito bem. Então, boa tarde, pessoal. É o seguinte, ó, o Paulinho só faz esse monte de elogios aí porque ele foi meu professor, né? Então, é, na verdade, quando eu cheguei na Receita, lá para 96, o Paulinho já era uma liderança e aprendi muito com ele, com o Carlos Raup, enfim, vários outros colegas aí, combatentes aqui do estado. Depois a gente foi também ampliando esse movimento e os bons amigos na Receita Federal, que preserva até hoje. O caso da Mari, que falou comigo, me convidou para essa atividade aqui, também é uma grande parceira aí de lutas, e tantos outros que nem vou referir todos os nomes aqui, porque é um rosário. Mas me sinto em casa aqui, me sinto em casa. Foi a minha grande escola, foi o Sim de Receita, tudo que eu sei do sindicalismo aí, aprendi no Sim de Receita e fico muito honrado mesmo com o convite e de estar aqui. Espero poder contribuir em alguma medida aí para a mobilização de vocês, tá? Que mais? Bom, eu fiquei com receio aí que o Paulinho fosse discorrer mais sobre a nossa intimidade. Já dividimos até quarto, né, Paulinho? Mas deixa pra lá, né? Deixa pra lá. É, vamos lá, vamos lá. Bom, a ideia é fazer um panorama, assim, e aí depois abrir realmente para questionamentos. Eu fico mais à vontade até para responder perguntas do que para falar, né? Mas eu vou tentar fazer uma geral do que foram esses 2 anos e da confusão que foi a negociação salarial com o governo no ano passado, né? No ano retrasado, segunda metade do ano retrasado. É, bom, nem preciso dizer que a gente saiu lá de 4 anos sem reajuste que nos comeu 27%, né? Esse é um ponto forte aí que a gente tem no discurso, até para manter o que a gente conseguiu agora, né? E fazer a peregrinação que vamos fazer na semana que vem na Câmara, pedindo o pessoal aprovar logo o orçamento para podermos receber o reajuste negociado. Enfim, a gente saiu de 27% de defasagem aí em relação ao IPCA de 19 até 22, né? E aí entramos 23 com a necessidade de uma reposição emergencial. E aí nós realmente lá no fórum a gente tem entidades muito atuantes, né? E nós meio que assumimos a condução daquele processo porque precisava de uma celeridade, né? Tanto é que a negociação começou em fevereiro e em março, foi lá para o dia 24 de março, a gente já estava assinando o acordo e para receber, se não me engano, a gente recebeu em maio, né? Mas, enfim, aquela emergencial precisou ser feita de forma muito célere e é interessante, né, que o Fonasef tem muitas instâncias de discussão e isso não funciona muito, né? Não funciona muito, é muito moroso o processo, né, decisório do Fonasef. Porque imagina, decidir alguma coisa nas universidades ou na área de saúde, é uma coisa que leva semanas até você tomar uma decisão. E aí, naquele momento, nós chamamos aí para o Fonacate para as entidades federais do Fonacate, né, que o Fonacate é composto por entidades do Executivo, Legislativo e também tem Ministério Público e nós temos federais, municipais e estaduais, né? É um negócio muito amplo, né? Mas quando tem essas histórias aí de campanha salarial e outras questões, como agora na mesa nacional, em geral a gente reúne mais as entidades federais, que são 20 e poucas, né? Mas foi assim que a gente arrancou aqueles 9%, né? Em tempo recorde. Bom, aí começaram as mesas específicas lá para setembro, né? Tirando aqueles 7 acordos, lembra que o governo fez os 7 acordos com carreiras que estavam com a defasagem um pouco maior, TI, pessoal de TI, os ATPS, FUNAI, a ANM, e entrou meio que de contrabando lá o pessoal da segurança pública. Quer dizer, o DPEM estava realmente com uma defasagem muito grande, né? O salário do pessoal do DPEM era muito baixo.
Bom, aí entraram também PRF e IPF, que apesar de terem salários bem melhores do que todos esses outros segmentos, tem também uma questão de prioridade política do governo. Então, a PF e a PRF foram consideradas negociações prioritárias, por isso que saíram já em 23, né? Final de 23. Então, aqueles 7 primeiros acordos foram para resolver essas questões aí, né? Ou carreiras que estavam com uma defasagem muito grande, ou questões de estratégia política definidas pelo governo. E, e é válido, né? O governo define as prioridades dele também, né? E depois, então, ao longo de 2024, nós tivemos aí mais 41 acordos. 41 acordos, né? Depois, se interessar, eu tenho uma nota técnica que eu fiz para o pessoal do nosso sindicato com todos esses acordos. É muito importante para a gente se situar, né? Porque ao total foram 48 acordos. Se a gente considerar o do Sinaf ali, mais no final do ano, 49, tá? Mas desses 48 acordos, observem bem isso que eu vou dizer, que eu acho que vai ter um impacto grande na negociação de vocês. Dos 48 acordos, 39 resultaram em tabelas salariais com 20 padrões, né? 39. 27 tabelas tiveram ampliação do número de níveis, algumas eram 13, 9, não sei o que, foram para 20, e outras 12 já tinham, então 27 mais 12, 39. Vejam que isso mostra uma grande tendência de alongamento das tabelas, em decorrência da emenda constitucional 103, que exigiu mais tempo de permanência em serviço público, então já era esperado. O pessoal fala nisso desde o governo Temer, né? E agora finalmente saiu. Eu acho que foi assim. Eu não gostei da estratégia do governo jogar para nós, entidades de classe, a chancela dessa ampliação do número de níveis, né? O governo tem competência para fazer isso, mas aí jogou para a gente, né? E que criou um baita problema nas negociações, porque ah, imagina a gente ter que chancelar a ampliação de níveis, né? Um dos grandes problemas que a minha carreira teve, o pessoal não queria, lá pelas tantas, quem não queria fazer acordo começou a dizer, não, mas aceitamos até o percentual, mas 20 níveis não. E aí, isso é um discurso fácil, né? Discurso fácil, por exemplo, porque ou é isso ou fica sem nada. E o governo realmente colocou assim, ou é isso ou nada, né? Então, eu não tenho dúvida que ele vai fazer isso na negociação da Receita, né? Assim, se de Receita, se de Fisco, ele vai jogar pesado, né? E aí tem que fazer o cálculo, né? Fazer o cálculo. PF conseguiu, os delegados conseguiram manter, né? São 3 ou 4 níveis, né? A AGU conseguiu manter, por poucas carreiras que conseguiram manter, né? Pela conta aí, ó, de 48 acordos, 39 foram para 20 padrões. Então, se a matemática não me falha, aí são 9, né? 9. 9, 39 mais 9, 48. Isso. Então, 9 conseguiram manter tabelas diferenciadas. Aí, quem são esses 9? Advocacia Pública, Procuradores da Fazenda, Advogados Gerais da União, a Polícia Federal, os delegados, né? Porque os agentes acho que já têm uma tabela maior, né? A diplomacia, que historicamente também tem padrões, mas a diplomacia não é parâmetro também para a gente, porque nem todo mundo chega à última classe, né? No patamar de embaixador, só 15% dos diplomatas conseguem chegar, né? Então, eles têm lá uma restrição de progressão. Bom, mas então o governo vai fazer essa tentativa e vocês vão ter que avaliar no momento oportuno, né? Bom, e as negociações foram muito mal conduzidas, né? Já dei entrevista sobre isso, sim, foi um horror. Espero que de vocês não seja esse caos, não, mas vejam que o governo começou falando, o governo não sabia no início o que ia fazer, né? Essas coisas não estão dadas, não tem cartilha para isso, não tem. Cada negociação, né? Quem está aí há mais tempo, né, Paulinho?
O governo tem que inventar a roda, né? Não tem regra para começar, não tem calendário, não tem regra de mediação, de conciliação, de arbitragem, não tem nada. Então, e o governo ele também fez um jogo muito duro com entidades que eu até acho que não fizeram uma boa negociação, mas o governo chegou em determinado momento a mesa já estava aberta. Esse também foi um erro, que algumas entidades pressionaram para abrir a mesa no primeiro momento. E quando você abre uma mesa em primeiro momento, você não sabe bem como é que as coisas vão transcorrer, né? E aí o governo, para aquelas entidades que abriram no primeiro momento, o governo disse assim, ó, tá, tudo bem, vamos supor uma mesa que tem aberto em março, né? Em março de 24. O governo chegou para eles e disse assim, ó, deixou a coisa correr um pouco solta, né? Aí depois chegou lá em abril, final de abril, e disse, ó, você tem até metade de maio para me dar uma resposta final. Ou aceita ou não aceita, senão vai ficar fora, né? E estamos fechando o alô. E aí a galera, nem todo mundo tem força política para bancar, né? Para dizer, não, não, conosco não, né? Então, então muitos, né, naquela pressão ali, acabaram fechando a coisa que poderiam ter ido um pouco mais. Não iam ir muito mais, mas poderiam ir um pouquinho mais, né? 4, 5% já ajuda, né? E, então, se vocês olharem todas as negociações, vocês vão ver que tem um balizador. Em geral, as carreiras de Estado ficaram ali com 23, 24%. O problema é que lá atrás, em 2015, 80% dos servidores fizeram um cálculo equivocado, né? Fecharam por 2 anos de 10,8 e 20%, que somos nós, né? As carreiras de Estado, aí, conseguimos perceber que o governo estava entrando numa situação fiscal muito difícil e aí fechamos por 4 anos, que em percentuais que chegaram aí até, no nosso caso foi 27,9, né? O fato é que muitas dessas carreiras que fizeram a opção errada em 2015 quiseram compensar agora. E a maioria não conseguiu compensar, né? A maioria não conseguiu compensar. Então, porque a política, meus caros, a política não perdoa erros, né? O cara errou assim, veja, 2015, né? São 10 anos, ele não conseguiu recuperar aquela defasagem por uma decisão equivocada por falta de leitura política no momento. Os caras entenderam mal a conjuntura. O que eles acharam? Não, vamos negociar por 2 anos aqui com Dilma, né? Vai chegar, né? Era 2015, né? Então eles vão pagar a parcela de 16, 17, a gente volta a conversar. Só que aí teve impeachment, teve aquela confusão toda e não teve uma negociação com ninguém. E aí eles não recuperaram, até hoje não vão recuperar tão cedo. Talvez nunca mais recuperem, né? Talvez nunca mais recuperem um erro de avaliação. Por isso que assim, a gente no sindicato cansa, né? Cansa fazendo reunião, cansa. Agora tem que ser produtivo e a avaliação tem que ser razoável, né? Tem que ser razoável. Pode ficar horas e horas para tomar a decisão errada, né? Aí não dá, né? E, e sindicatos importantes aí fizeram uma opção equivocada lá atrás, não compensaram. Então, mas depois olhem os 48 acordos, que vocês vão ter uma ideia muito boa, assim, né, panorâmica de tudo que aconteceu, qual é o denominador comum do governo. Ele acabou dando um reajuste. É interessante, né? O PT sempre faz isso, sempre faz não, mas em geral faz, né? Que não deveria ser, né, pela lógica, né? Mas acaba dando um reajuste maior para quem ganha mais e menor para quem ganha menos. Um negócio que não fecha muito com a a ideologia, né, partidária, mas, bom, foi assim que aconteceu lá em 2015 e, e foi isso mais ou menos que aconteceu agora, né? Carreiras administrativas tiveram, né, um reajuste, vamos 24, né? 15, 16, 17% e as carreiras de Estado foram até 23%. É claro que o governo também fez a conta, né? Ele fez a conta no Vale Alimentação. E aí ele
Bom, se o vale alimentação subiu 100%, o cara que ganhar 10 mil e teve aí um aumento de 500 para 1.000, quer dizer, representa 50%, né? Agora, para a gente que ganha aí o dobro, representa bem menos, né? No percentual. Então, só que o vale alimentação não vai para servidores aposentados, né? Então, outra coisa que a gente tem que entender aí essa lógica aí que o governo utilizou, mas é importante aí, quando sentar na mesa de negociação, isso aí tem que estar internalizado, né? Para não, para chegar onde dá para chegar, né? Então, bom, sobre a negociação no ano passado foi um pouco isso, em termos gerais. A nossa demorou muito, a nossa foi uma mesa que ela só começou em janeiro de 24 e, e foi se estendendo. O governo fechou primeiro com o Banco Central e aí quis usar o parâmetro do Banco Central para todo o ciclo de gestão do financeiro, né? Que a gente está falando de 8 carreiras, né? CVM, SUSEP e Banco Central do núcleo financeiro, e no ciclo de gestão analista planejamento e orçamento, EPPGG, ACE e FPEA e CGU e Tesouro estavam lá, né? Só que, bom, o pessoal do Sinal tinha um projeto inicial de remuneração variável que não foi para frente, tensionou o que foi possível, só que o Sinal também aconteceu o seguinte: em 22 eles fizeram uma greve. Nem deveria falar isso aqui, que vai ficar gravado, mas eu entendo hoje, né, olhando em retrospectiva, também fica mais fácil, né? Mas fizeram uma greve um tanto extemporânea imagina, uma greve no governo Bolsonaro lá no segundo semestre, acho que foi de 2022. E com isso fizeram 2 meses de greve, 3 meses de greve, tiveram corte integral no contra-cheque. Isso gera uma memória, né? Então, em política não adianta também fazer a coisa certa na hora errada, né? Não dá para cometer erro político, e um dos erros políticos graves é fazer a coisa certa no momento errado. Então, como eles fizeram a coisa certa, que era enfrentar, né, a luta por reajuste, os salários estavam congelados há 4 anos, mas fizeram no momento errado, porque já estava dado ali que não ia ter reajuste para ninguém. Quando agora, em 2024, eles precisavam fazer uma greve, não pegou, né? Não convenceu ninguém. A galera, imagina que alguns talvez eles estivessem ainda pagando horas lá de 2022 e tiveram que fazer uma nova mobilização. Então, o fato é que 24 eles fizeram 2, 3 dias de greve só, e com isso eles acabaram fechando o acordo, né? Fechando o acordo, e isso fixou um parâmetro para as negociações subsequentes aí do ciclo de gestão do núcleo financeiro, a nossa, né? E aí o nosso pessoal, aí entra no meu caso específico, né? CGU e Tesouro Nacional. O pessoal disse, não, Banco Central não vai ser referência para a gente. Nós vamos avançar mais, né? Isso, o pessoal mais animado, né? Sempre tem uns caras mais animados para a luta, né? E a gente que tem um olhar mais pragmático sabia que não ia avançar muito mais do que o que tinha avançado, né? O fato é que a coisa foi se estendendo, chegou no prazo de envio da LOA, o governo pressionou, deu uma data fatal. Quando o governo deu uma data fatal para a gente dar a resposta, a base, a base rejeitou a proposta, e aí só. A resposta é não, né? A resposta é não, a gente quer continuar. Bom, aí nós também aconteceu uma coisa que complicou muito a negociação, porque quando a gente extrapolou, né, a primeira data fatal, aí o pessoal viu que não era sério o negócio. Aí disse, então tá, então a gente não tem prazo, para a gente não tem prazo. Até porque todo o cálculo do impacto orçamentário passa lá no Tesouro, né? Passa no Tesouro, a pessoa, não, somos nós que fazemos os cálculos, sem nós não vai para frente. E aí se criou uma situação também muito complicada, porque eu, enquanto dirigente, dizia uma coisa, e imaginei eu dizer uma coisa, enquanto líder sindical, e a cúpula de um órgão, né?
quer dizer, coordenadores do Tesouro, ou mesmo da CGU, né, até diretores que entregaram os cargos, né, mais de 400 dirigentes entregaram os cargos. Aí eles diziam outra, né? Dizendo, não, não, a gente não tem prazo, nós temos condições de avançar e vamos avançar. E eu sabendo que não ia avançar, porque, enfim, a gente tem muito, mal ou bem, eu estou em Brasília há 13, 14 anos, né? Saí daqui em 2011 para presidir o Unacom, me reelegi várias vezes, e depois no Fonacat, eu estou na presidência do Fonacat, só no Fonacat estou há 10 anos, né, como presidente, e antes disso eu fiquei algum tempo como secretário executivo. O fato é que a gente vai conhecendo um pouco da dinâmica, né, e vai conhecendo as pessoas, vai sabendo quem decide, né. Então eu sabia que não ia avançar em termos percentuais. E a base convenceu, uma parte da base, né, mais aquela base mais inflamada, tá convencida que dava para avançar. E E aí chegou o momento que nós tivemos que buscar alternativas, né? Olha, se eu sei que não vai aumentar o percentual, o que que dá para conseguir que não tenha impacto financeiro? E a gente tinha uma demanda histórica. Eu saí aqui Aliás, quando eu entrei na CGU, o pessoal já falava que queria separar do ciclo de gestão porque entendia que sozinho a gente tinha mais vantagens competitivas. A gente colocou isso em determinado momento na mesa de negociação, foi para frente, né? Vocês vão ver lá na 12.800, na 1286 que foi criado um capítulo à parte para a carreira de finanças e controle, quer dizer, nós estamos sozinhos hoje na lei. Isso é interessante porque vai abrir uma possibilidade de nós redesenharmos toda a carreira, né? Então, nós saímos do ciclo de gestão, nós já tínhamos mudado a nomenclatura do analista de finanças e controle para auditor federal de finanças e controle em 2015. E então a gente mudou a nomenclatura, agora saímos do ciclo de gestão. Conseguimos também levar para a mesa de negociação mais uns contrabandos, por exemplo, nós tivemos um concurso relativamente grande na CGU, o pessoal assumiu em 2022, então nós conseguimos colocar na mesa que esse pessoal ia ter uma transposição um pouco melhor do que os demais, né? Porque quando o governo ampliou de 13 para 20 níveis, ele fez uma tabela ali de transposição, né? Das atuais classes e padrões para os novos. E aí nós conseguimos um upgrade para os novatos e conseguimos também uma possibilidade de aceleração, né? Aceleração por qualificação, por desempenho, por área de difícil provimento. Isso é legal, né? Porque, ao fim e ao cabo, nós conseguimos manter mais ou menos o tempo que o pessoal levava para chegar até o final de carreira. Com 13 padrões, uma avaliação de um ano e meio, né, para subir um padrão, e considerando que entrava depois de 1º de julho, já tinha a primeira avaliação tinha a primeira progressão em quase 3 anos, né? Então a média já era uns 15 anos. Nós conseguimos, ali, já na reta final, nós conseguimos quase que manter esse período médio para chegar no final da carreira. Então, e aí corremos atrás da CGU, o ministro assumiu vários compromissos, o secretário do Tesouro também, que estava na alçada deles, né? Porque alguma coisa está na alçada do MGI, mas outras que não são financeiras estavam na alçada dos órgãos. E aí a gente correu atrás dos órgãos e buscou alguns compromissos, né? A CGU mesmo a gente luta há muito tempo por uma lei orgânica, o ministro assumiu o compromisso de encaminhar para o Congresso um projeto de lei orgânica, e foi assim que nós saímos daquela encalacrada de 3 votações rejeitando a proposta e só na última aí a gente conseguiu aprovar. Isso já era dia 19 de novembro, 19 de novembro, e assinamos o acordo 2 dias depois, né? Enfim, uma coisa que pegou nessa negociação também e vai entrar no caso de vocês, é um grande complicador, né? Nós temos hoje 3 segmentos, no mínimo 3, né? Mas pode, a rigor, talvez tenhamos mais, né? Previdenciários, né? Tem o pessoal que está na paridade e integralidade, tem a galera que está na média, tem a galera que está no RPC. Dos que estão no RPC, tem alguns que aderiram com pressa, uns que não aderiram. Então, isso é uma confusão, isso impacta muito na decisão, porque quem entrou mais recentemente, já entrou direto no RPC, o pessoal quer maximizar os seus ganhos, não tem muita solidariedade nessas horas, né? Então, quem
quem já se aposentou pela paridade e integralidade, quem vai se aposentar não é preocupação para o pessoal mais novo que considera que esses outros são privilegiados, que eles não tiveram todos esses ganhos, né? Então foi uma batalha muito grande para maximizar, por isso que eles estavam falando antes em remuneração variável, né? Mas o governo fechou questão. Vocês vão ver também outra coisa, né? Dos 48 acordos, nenhum, nenhum, nenhum foi para o regime de bônus, né? O governo não quer saber mais, ele considera que foi um erro que ele fez lá em 2015, e eu acho que ele deve fazer um jogo duro também com vocês. Isso aí já foi dito, né, pelo secretário Feijó na mesa, né, que ele quer trazer receita e trabalho de volta para o subsídio, né? E ele certamente vai colocar, porque se ele já falou em público, ele vai falar nas rodadas da mesa específica de vocês, quando acontecer, né? E então, essa questão dos vários segmentos aí de previdência é um grande complicador, pessoal. Não sei como a gente sai dessa, né? Porque gerou divisões internas, assim, muito visíveis, né? E, bom, que mais aí? A medida provisória, né? Foi aí no último momento. Veja que o governo, como tem minoria no Congresso e a situação fiscal deu uma deteriorada ali, sobretudo no final do ano, estava um clima muito ruim, né? O governo mandou essa medida provisória depois do Jornal Nacional do dia 31 de dezembro, lembra? A gente estava esperando para divulgar, eu já tinha gravado o vídeo para divulgar, não saía, a medida provisória foi publicada, o Diário Oficial foi publicado, já era umas quase 9, 10 da noite. Eles deixaram terminar a pauta do Jornal Nacional para mandar a medida provisória para não chamar muita atenção. E agora no Congresso, bom, eu acho que vai aprovar, né? Mas, sim, nós apresentamos duas emendas, mas, em geral, as emendas para esse tipo de projeto elas caem, porque são emendas de competência originária, né? Então, o governo deve alegar vício de origem para as emendas que forem apresentadas e sempre, para esse tipo de projeto, nomeia um relator que acaba derrubando as emendas, mas é melhor ter as emendas do que não ter, né? Porque se tiver as emendas, aí já tem alguma possibilidade de conversa. Se não tiver emenda, é o que está lá, né? Então, meus caros, eu acho que eu falei o que tinha me proposto inicialmente e eu fico à disposição se tiverem questões aí que eu possa contribuir. Será um prazer aí, tá? Fico por aqui. Jailson? Ó, oi, Mari. Oi, vai lá, é Rodinei, com você. Rodinei, muito obrigado por suas explanações. Eu acho que você fez um excelente panorama. O que me fez pensar aqui de forma sintetizada é que você falou da quebra de solidariedade entre os servidores de uma mesma carreira, com esses, eu chamo de institutos distintos para se aposentar. Além disso, você falou também de uma greve extemporânea, e aí, se você me permite, eu gostaria de que você depois, em linhas gerais, pudesse comparar aquela greve extemporânea que você mencionou do Sinal lá em 2022, com essa greve que nós estamos fazendo agora em dezembro, janeiro, fevereiro, quando já se avizinha a abertura de uma mesa para discutir reajuste salarial, se essa guardaria alguma similaridade com aquela outra greve que você mencionou. Não só isso, você tocou em outro assunto que o governo não tem, pelo menos que se conheça, uma cartilha de atuação para as negociações. E aí eu pondero da seguinte forma: se 39 dos 48 acordos levaram a uma tabela ou tabelas com 20 níveis ou próximo disso, não seria um indício de que o governo, sim, tem uma cartilha, ainda que secreta, que conduz esta construção de acordos? E
se esta cartilha for seguida nas negociações com a Receita Federal, ou seja, com os servidores da Receita Federal, não devemos estar preparados para um debate nesta linha? Eu agradeço mais uma vez, se você puder nos responder e continuar esse debate conosco. Muito bem, Jailson. Bom, a greve do pessoal do Banco Central em 2022, né, ela ocorreu no momento em que o governo já nem se quisesse, não queria, nem se o governo quisesse dar reajuste, porque já estava ali entrando no período de defesa, já tinha entrado no período de defesa político, né, no período que antecede as eleições, que o governo não pode dar reajuste, né. Então, por isso que eu julgo que ela foi a coisa certa no momento errado, né? Quer dizer, se tivessem feito aquela greve no início do ano, talvez tivesse mais relevância. E aí gerou sequelas para a negociação de 2024, o pessoal já tinha feito uma greve de 2, 3 meses, não deu nada, né? Só que foi no outro momento, enfim. Agora, a greve da Receita, eu confesso que eu não estou acompanhando tanto. Sempre é bom pressionar, né? Mas a greve realmente é um instituto extraordinário, né? Tem que usar de forma muito homeopática, assim, e entra muito nisso, né? De fazer a coisa certa no momento certo, né? No momento certo. Eu não tenho todos os elementos aí para julgar, né? Mas, enfim, se a mesa já está anunciada, se vai haver rodadas da mesa específica, não sei, talvez fosse. Se é greve para valer, né? Porque às vezes a gente também, dirigente, eu já fiz isso várias vezes, tem muito mais peso, às vezes, numa decisão de governo, você anunciar a greve, você ameaçar uma greve, do que fazer uma greve, tá? E eu não sei exatamente o que está acontecendo na Receita, ninguém, né? Mas se for isso, tudo bem, né? Porque fazer a greve pela IN 54 seja corte imediato e ponto, né? E o MGI tem um controle diário disso. Os órgãos são obrigados pela IN a informar diariamente quantas pessoas estão em greve. Porque para você estar em greve, você tem que ir lá no sistema e marcar, ó, estou em greve, né? Nós fizemos greve, nós tivemos na CGU, eu acho que foram 894 servidores que marcaram greve, e diariamente os órgãos tinham, e Tesouro um pouco menos também, porque o quadro no Tesouro é menor, né? Mas, sim, tem uma precisão nessa informação, né? Você sabe quantas pessoas marcaram greve no sistema e quantas terão desconto e folha. Tem que ter o desconto e folha, não é uma coisa que discricionário, não é discricionário, tá? Na IN é uma obrigação vinculada do órgão de informar e do MGI de cortar salário. Então, para anunciar a greve, ou você anuncia e faz, né? Ou fica ameaçando que vai fazer. É isso que eu falei, que às vezes tem um peso maior, né? Porque você está ameaçando, ó, vou fazer, e aí vai ocupando espaço de mídia, né? Essa informação chega para o governo e eventualmente tem mais valor do que fazer de fato, porque de fato isso tem que marcar no sistema, vai haver o corte de ponto, e aí vai depender da reserva financeira que cada um tiver para segurar uma greve, 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Quanto tempo, né? Em geral, o pessoal das nossas carreiras não tem assim, condições de bancar um desconto de ponto de mês inteiro, né? O mês inteiro. Então, dá para fazer intercalado? Dá, né? Mas o próprio fato de decidir fazer uma greve intercalada significa que também a coisa não está tão ruim assim, né? Porque a gente vai administrando, né? E tudo isso é lido. Não pode se iludir achando que vai enganar quem, né? No momento que está tudo digitalizado, que as informações, né, são obtidas aí instantaneamente, não se engana ninguém, né? Então, eu acho que é isso, o Jason, sobre o primeiro item, né? Talvez não tenha tanta similaridade, foi uma conjuntura completamente diferente, né?
Agora, se a mesa está anunciada e vai abrir, talvez, né, também não vou, não queria manifestar tanto, mas eu sou meio impetuoso, né? Talvez fosse melhor fazer uma greve depois de aberta a mesa para pressionar, né? Se já está anunciado, vai abrir, senta lá, conversa e aí até um mote, né, mais eloquente aí para você inflamar a base. Ó, estivemos aqui negociando, tentamos negociar, o governo não quer dar nada, quer empurrar coisa que a gente não quer, vamos para a greve, né? E começar antes, para quê, né? Para quê? Bom, então, mas é uma avaliação que vocês vão ter que fazer aí. Mas acho que não tem muita similaridade por isso. E quanto à cartilha, não, é o seguinte, eu disse que o governo não tem cartilha porque eu estava me referindo ao fato que quando ele começou a negociação geral, lá em setembro de 2023, veja que ele anunciou que ia fazer primeiro um reajuste geral linear. O governo está pensando em dar duas parcelas de 4,5. Por quê? Porque o Judiciário Legislativo, MP e DPU, tinham dado 3 vezes 6, né? No total ali, acho que vai dar uns 19,3. Então, o governo queria chegar no mesmo valor. Aliás, foi uma estratégia nossa, né, das entidades federais lá no início de 23, lembra que eu falei que a gente trouxe aí para si a responsabilidade de conduzir a negociação? Quando nós chegamos àqueles 9%, né, alguns servidores estavam revoltados. Não, mas por que vocês não fazem a mesma coisa que os outros poderes fizeram e conseguem já garantir 24, 25, né? E a gente, não, calma, calma, porque pô, se a gente levar 9% agora, nós temos 3 anos aí para tirar os outros 9. Então, vamos baixar a bola e vamos esperar um pouco. Então, quando eu disse que o governo não tinha cartilha, foi um pouco isso, né? Porque o governo pensou inicialmente em dar 2 vezes 4,5, depois mudou de ideia. A segunda ideia deles foi dar um valor nominal, né? Tipo assim, ó, colocar tipo R$ 1.000 em todos os contra-cheques, né? Ia dar ruim, né? Porque ia dar muita confusão. Mas o governo chegou a avaliar essa possibilidade, o que significaria privilegiar quem ganha menos, né? Faria mais sentido do que o que foi feito, né? Que é dar um reajuste maior para quem ganha mais e menor para quem ganha menos. Então a segunda ideia do governo foi essa, né? Dar um reajuste nominal. Saiu até algumas matérias na mídia e nós criticamos bastante quando saiu isso. E aí, veja, só num terceiro momento que eles abriram mesas específicas e criaram toda uma expectativa de resolver questões estruturais já antigas para cada entidade e tanto não tem uma cartilha que o governo vai ter dado, ao final de todas as negociações, o governo vai ter dado o dobro da inflação acumulada no período. Inflação acumulada de 23 a 26 vai chegar aí a 18, 19%, e o governo vai ter dado, considerando os 9 de 2023 e os 23, 24 até 27 agora, o governo vai ter dado 36%. Então, o governo vai ter dado o dobro da inflação e vai sair todo mundo meio revoltado porque queria resolver problemas históricos em suas carreiras que não conseguiu resolver. Agora, sim, os 20 níveis foi uma coisa inventada agora, também foi inventada no passado, não que o governo tivesse uma cartilha para dizer não, não. Claro, tinha conversa sobre isso desde o governo Temer, mas não foi algo assim que estivesse já pré-elaborado, né, com discussões internas, né? Não, foi algo que surgiu assim, ó. Já que nós vamos dar reajuste, vamos impor os 20 níveis para a pessoa levar mais tempo para chegar no topo e no longo prazo a gente fazer alguma economia. Foi isso. Mas foi tudo decidido meio nas coxas, né? Não tem uma previsibilidade da negociação, nem em relação a calendário, nem em relação a percentual, nem em relação. Daqui para frente, eu acho que vai ser um pouco diferente, tá? As próximas negociações, o governo ele não vai dar mais o dobro da inflação, né? Então, se a gente tiver um governo de direita aí, a gente vai ter muita dificuldade por conta da situação fiscal de conseguir algum reajuste. E se tiver um governo, né, um pouco mais simpático aos servidores, no máximo que deve
aparecer daqui para frente é a recomposição inflacionária, tá? Acho que o governo considera que ele já repôs as perdas, o que deu para repor, no período que a gente ficou com o salário congelado, e eu não esperaria coisa muito, muito melhor do que isso nas futuras negociações. Acho que é isso. Perfeito. Rudinei, muito obrigado. Eu vou passar a palavra para Roberto, que está inscrito. Talvez o colega Roberto tenha alguma pergunta também. Roberto, está me ouvindo? Estou te ouvindo, sim. Boa tarde a todo mundo, boa tarde, meu amigo. Rudinei, grande prazer em revê-lo. Estamos velhos, estamos bem velhos mesmo. Isso me deixa muito feliz saber que nós estamos velhos e bem. Só É tão muito bom, garoto, eu só tão garoto. muito bom mesmo. Jairson, um cara especial também, nosso colega da Bahia, e a todos que estão presentes na reunião. Você tocou no assunto e ele reforçou, mas eu já estava com a mão levantada e eu acabei deixando por conta dessa diversidade dentro da nossa carreira. Isso me parece que foi uma coisa orquestrada, isso criou a unidade dentro de uma carreira, óbvio. Como você disse, você tem colega que tem todos os direitos, ainda tem a paridade, as garantias, e tal. Outros colegas que acabaram de entrar, que não tem nada disso, estão brigando por um outro foco, uma outra linha, né? Valorizam muito mais o bônus do que o vencimento básico, e aí você tem essa cisão dentro de uma mesma categoria, que é muito ruim. Você tem que brigar por um único ponto. Quando você começa a brigar para pontos diferentes, a coisa não anda, não flui. E aí eu venho dizendo isso nas outras reuniões, mas dessa vez você falando, parece que o pessoal acordou. Tem que ser, tem que ser. A gente tem que buscar um único objetivo, que um ganhe menos, que o outro ganhe, mas que a gente consiga unir todos num único objetivo. Não vejo uma solução diferente para isso, né? Eu também venho dizendo que eu não acho que a greve seja, olha que eu sempre fui a favor da greve, que a greve seja, nesse momento, o nosso ponto de pressão. Eu acho que um congresso extremamente político, como nós estamos vivendo hoje, abre muito mais porta você trabalhar o deputado lá e pedir para ele, vamos negociar com a Receita, porque a gente precisa dela, porque ela é fundamental para o país. Talvez esse caminho, na minha opinião, seja melhor, né? Eu já venho nesse trâmite de 30 anos de sindicato, trabalhando junto, peguei você trabalhando com a gente, você hoje em outra carreira, e a gente viveu isso, cara. Hoje eu não vejo um movimento positivo como era no tempo que nós fazíamos. A negociação hoje foge muito dessa ideia da pressão, da paralisação. Enfim, é uma opinião, eu venho dizendo isso, mas eu também já estou na porta de saída, cara. Eu quero ir embora, né? Eu quero me aposentar. Então, assim, eu já nem brigo, não sou mais tão aguerrido como eu era antes, mas a minha visão ela mudou. Eu acho que a gente tem que ser dinâmico, porque você tem uma política dinâmica e um sindicato estático. Isso não vai dar certo, não vai fazer funcionar nunca. Nós temos que ser dinâmicos, nós temos que quebrar os paradigmas que vão aparecendo por aí e tocar o sindicato nessa natureza, nesse item, né? Eu gosto muito de escutar vocês que trabalham diuturnamente na área política, na área sindical, para ver se eu ainda consigo amadurecer alguma coisa, porque, na minha visão, eu já cheguei no meu limite, cara. Tá? Mas foi bom escutar você, eu acho que você vai na linha do que eu penso. Muito bom te ver também, né? E é isso. Obrigado aí por me dar atenção, irmão. Obrigado, Roberto. Paulinho, você está inscrito, por gentileza, Paulinho. Bom, primeiro, como sempre, bem preciso o Dinei, né, na sua explanação. Muito pessoal, só para dar um repasse, Rudinei, pessoal nos grupos aqui estão aplaudindo muito a tua exposição e a ideia do nosso grupo de te trazer aqui. Então, foi muito bom.
Mas eu queria, tu falou uma coisa que me, me saltou aos olhos aqui. Em algum momento, tu disse que o secretário Feijó teria em mente e vai batalhar para que a Receita volte ao subsídio. Me ficou muito marcado isso aí. Ou eu entendi errado, ou tu nos deu uma bela de uma notícia aqui, surpreendente, inclusive. O que que tu tens a dizer? Bom, eu estava numa reunião lá e eu acho que nessa reunião, se eu não me engano, estavam também os auditores do trabalho e foi uma resposta a eles, né? Eles perguntaram, quando vai abrir nossa mesa e aí o Feijó disse muito, foi muito taxativo, disse, olha, eu ainda espero que vocês voltem para o subsídio e vão fazer força para que isso aconteça, né? É isso. Então, a avaliação, se vocês pegarem textos do José Celso, né, que é o secretário de Gestão de Pessoas, e outros técnicos, né, experientes aí do MGI, é que o regime de metodologia de remuneração variável, ela, ela não funciona muito bem, né? Porque ela acaba se estabilizando aí pelo teto e não incentiva a produtividade nenhuma, né? Não tem ganho de produtividade com remuneração variável, que deveria ser a lógica, né, motivadora de uma remuneração variável. Bom, quem trabalha mais ganha mais. Mas não é isso. Todo mundo acaba ganhando a mesma coisa e acabou, né? E cria uma divisão interna também muito grande, né? Porque eles são pressionados diretamente pelos sindicatos, mas tem também muitas pessoas que conseguem um canal direto de acesso, né? E quem se sente prejudicado, né, nessa forma de remuneração consegue acessar diretamente e dizer, olha, que horror, né? Pô, trabalhei tanto, dei a vida e agora estou com uma remuneração, né? Saí num regime, né, que era de paridade e integralidade, e agora tô ganhando X% a menos, né, quem está na ativa. Como é que pode isso, né? Vá para a justiça, as próprias ações judiciais acabam estourando lá no MGI, que tem que se manifestar, que tem que dar respostas, né? Então, talvez por tudo isso haja essa intenção, né? Pelo menos expressa pelo secretário de Feijó, mas eu acho que é mais do que só ele, né? Eu acho que é uma visão meio que geral aí do MGI que quer ainda ter alguma esperança aí de trazê-lo de volta pro subsídio, né? Mas é isso, Paulinho. São palavras dele, tá? Não, não são minhas, né? São palavras deles e os artigos dos Excels tem muita coisa publicada, os Excels produz muito, né? Então tem textos aí publicados por ele desde o início do governo que eventualmente ele comenta esse tipo de coisa. Vejam que aquela portaria que saiu, acho que é uma portaria do MGI, né? Vou me recordar o número 5.127, que estabelece os parâmetros para que os órgãos encaminhem para o MGI propostas de reestruturação de carreira. Às vezes já diz expressamente, ó, não me mandem nada com remuneração variável. Se for remuneração variável, caso muito excepcional e por um tempo fixo, né? Então, aquilo ali é a visão do MGI, né? Quer dizer, tá ali, tá no papel, é oficial, né? Certo? Rudinei, não só esta fala do Feijó e os textos que você mencionou, a própria ministra Esther Dweck tem dado entrevistas também neste sentido, tá? E eu aproveito também para passar a palavra para o Fernando, está inscrito. Fernando, fique à vontade. Boa tarde, colega. Fernando Jorge, da DS Rio de Janeiro. Rudinei, prazer em te conhecer. Eu estou no sindicato desde 2015. Olho sempre o passado da história do sindicato, apesar de não tê-la vivido, para ganhar experiência. Sempre tive boas notícias que se confirmam com a tua atuação frente à Fonacate e ao CEPOL. Esse elemento que acabou de ser colocado, vários pontos foram
postos aqui, mas esse elemento da visão que a Esther Dweck, ou o MGI, ou o próprio governo tem em relação aos bônus de produtividade, ao índice de gratificação por meio de produtividade, está bem claro e é um elemento que deve estar no cenário para a formulação de qualquer estratégia de negociação. E eu vou me dirigir a isso agora. Nós temos emenda no PLP com o PELOA. Provavelmente vai ser apontado pelo governo vício de iniciativa. Então, não deve avançar muito. Eu espero que se negocie com o governo, tudo é possível, que a gente consiga esse avanço em relação ao vencimento básico. Nós temos várias categorias que negociaram em mesas específicas. Parece que o governo já apontou que não irá negociar novamente nesses termos. Aí eu queria uma visão toda. O que deve acontecer em 2025, no caso específico da Receita, das categorias da Receita Federal. Nós teríamos que ter uma mesa geral. Você já apontou mais ou menos qual a visão do governo, né? Já está repondo a inflação e não deve tentar não negociar nenhum outro tipo de aumento. O governo tem apontado isso. E as mesas específicas, são várias categorias, quase todas sentaram à mesa e negociaram. O que resta para nós, como categoria, negociar nesse 2025? Essa seria a pergunta. Pois é, Fernando, assim, eu acho, eu vou arriscar aqui dar uma opinião pessoal, né? É, eu acho que o que ele deve oferecer para vocês não deve ser algo muito diferente das linhas gerais dos 48 acordos firmados até agora, né? Até porque se der um tratamento muito diferenciado, imagina, todo mundo que fechou o acordo aí. Não é o que está se desenhando, tá? Então, o que que eu acho que o governo deve colocar na mesa, né? Uma recomposição, talvez, do básico, mediante ampliação de níveis, e só, sabe? Você vê bem assim, o que que eu acho, né? Acho, em função de tudo que eu vi até agora, né? E eu tenho os 48 acordos, eu li todos, né? Acho que não vai fugir muito, tá? Não sei se eu respondi. Nós ainda respondemos você que mais ou menos o cenário é esse. Nós temos ainda o complicador do acordo da regulamentação do bônus, que o governo entende que ali está embutido o aumento, talvez mesmo o índice que deu para as outras categorias. E talvez Uhum. apareçam elementos novos, que talvez tragam um elemento de unidade da categoria, porque os nossos aposentados estão muito prejudicados, e nós precisamos recuperar essas perdas específicas dos aposentados, que são 50% da base de filiados, né? Sustentam o sindicato. Entendeu? Uhum. Então, a gente tem que começar a analisar cenário e ver quais os caminhos. Uma proposta, o governo tem essa visão, que não deve dar gratificação por desempenho. E a ideia dele, por exemplo, é incorporar o que teve de ganho no bônus de eficiência, incorporar o vencimento básico. Não chega a dizer subsídio, mas manter o vencimento básico com incorporação de ganhos tirados. Talvez ali a gente consiga incorporar esses ganhos e embutir mais alguns, né? Se for possível. Mas eu enxergo também que é um cenário muito difícil de negociação, porque nós perdemos o time da negociação desenrolada em 2024. Mas te agradeço, te agradeço. Só para complementar aí, eu conversei muito com o secretário do Tesouro ao longo dessa campanha, e é uma coisa interessante, né? Às vezes o pessoal faz reunião, tira foto, né? Adora divulgar. Eu preferi conversar com ele, eu tinha acesso direto, me deu o WhatsApp dele, então a gente trocava mensagens eventualmente. Mas lá mais para o final do ano, quando ele estava vendo que nós já tínhamos passado a terceira votação rejeitando o acordo e iríamos para uma última em novembro, né? Uma das últimas mensagens foi assim: olha, é melhor negociar agora do que num cenário fiscal mais apertado, né?
E realmente a situação fiscal está muito complicada, porque veja que como é que um país, né, se mantém de pé pagando uma Selic de 13,25 e contratando juros de 15% até 2030 e não sei quantos, né? Difícil, né? Difícil. Então, a dívida pública aí tá o quê? Tá 6 trilhões, né? Tá 80% do PIB E, já e com a Selic dessas, logo vai passar o PIB, né? Não vai levar muito tempo para a dívida pública passar o PIB, né? Quando isso acontecer, o mercado, assim, o mercado cai em cima do governo, apesar da gente saber que é o próprio mercado que faz com que isso aconteça, porque pressiona a elevação de juros para ganhar mais com a especulação, né? Mas quando passar do PIB, vai ter uma grita geral, né? E isso já está se aproximando, né? Está se aproximando. Então, esse é um dificultador que você não tem na negociação. E o que estava sobrando um pouco aí de caixa também. O Congresso hoje está levando 50 bi, né, de emendas e depois de começar a pagar, você não quer mais, né, votar, senão uma das dificuldades de votar a LOA é isso, né? Você só quer votar a LOA se garantir o pagamento das emendas, senão, veja, a LOA devia ter sido aprovada em 24 e talvez, né, com muita boa vontade, aprove depois do Carnaval. Então o cenário realmente vai ser um pouco mais complicado do que foi 24 e bem mais complicado que foi 23, né? verdade, Rudinei. Veja você que estes debates, essas reuniões, Paulo se inscreveu agora, logo depois eu passo para você, Paulo. Serve inclusive para a gente deixar as claras com os colegas analistas estas realidades e as dificuldades que a gente vai encontrar do ano 2025 e adiante. Não só isso, para também deixar clara a diferença que existe de tratamento hoje, por exemplo, estou lendo aqui o chat que a Rita postou, é que os aposentados com bônus de eficiência descendo a escadinha, chega lá no final com 35% de um bônus integral, o que já cria, sem falar nos outros aspectos, uma divisão dentro da categoria. Este aceno do MGI talvez seja uma oportunidade, e eu não estou dizendo que defendo favorável ou contra, mas talvez seja uma oportunidade de se analisar e realocar os analistas tributários e os servidores da Receita dentro de uma outra realidade que possa minimizar essa diferença que existe de tratamento entre ativos e aposentados. Paulo, por gentileza. Boa tarde, pessoal. Paulo, delegado sindical de Belo Horizonte. É, hoje eu estou me sentindo novinho, né? Porque eu estou com 20 e tantos anos de sindicato, mas aí a turma toda lembra do Rudinei. Eu até lembro do Rudinei da GN de São Luís, foi 2001, né? Mas na época eu era um novatinho lá e o Rudinei já estava lá enchendo o saco do Jeter e do Hélio. Mas nós não tivemos muito convívio, não, porque logo depois ele saiu. Bom, todo mundo está fazendo as perguntas aqui de bola de cristal para o Rudinei, na verdade, né? Alguns até meio espinhosas. Então, não vou fugir Vou fazer uma. Talvez não seja muito bola de cristal, e a outra que é bem bola de cristal. A primeira, assim, é mais sobre o mecanismo de negociação, porque o MGI falou na reunião com o Sindicreceita e Sindifisco que meio que deu um pé na bunda da gente, disse que nós já ganhávamos muito bem, né, um dos melhores salários da Esplanada, e que qualquer aumento que a gente tivesse, se tivesse, seria abatendo do bônus. Então, assim, qualquer percentual de aumento do vencimento básico limitaria dentro do bônus. Aí eu pergunto, vai abrir agora a mesa nacional geral, né? É, essa mesa, obviamente, nós estamos lá. Então sai lá uma negociação nesses moldes aí dos 9%, duas de 9 ou duas de 4,5, já não... Enfim, o que sair lá.
há esse mecanismo, né, de para a gente especificamente o que sair lá a bater no bônus, ou a gente levaria esse que sair da mesa, ou a gente seria excluído, né, da mesa, assim, porque eu, sinceramente, não sei como é que funcionaria isso. Se eles excluiriam a gente, levaria para uma mesa específica para fazer essa negociação do toma lá da cá. Eu tiro do bônus e ponho no vencimento básico. Essa é um pouco bola de cristal, mas também por uma questão de quem tá mais, que entende melhor do mecanismo da coisa. A outra já é bem bola de cristal mesmo. Geralmente, alguns governos, assim, eu me lembro da época do Lula, que ele fez uma negociação de 3 vezes, que foi para se livrar da gente. Na verdade, a gente até gostou de que ele tenha feito isso, porque se livrou muito bem da gente, que deu um aumento muito bom. Foi um aumento em 3 parcelas, mas que, assim, foi a época que eu ganhei melhor dentro da Receita. Se não me engano, foi no final do segundo mandato dele. E aí ele ficou o mandato dele todinho livre, né? Ele fez várias negociações nesse sentido. Nós estamos numa situação hoje um pouco diferente daquela, porque assim, ele não tinha naquela época um Congresso tão refratário tanto ao governo quanto ao servidor público como existe hoje. E aí, talvez exista a intenção do governo nesse ano de até dar um aumento para a gente, mas isso vai bater no Congresso. E aí a gente sabe que o governo vai ter que tentar fazer essa negociação lá, e negociação no Congresso, sempre pode haver uma coisa maior do que a gente lá e a coisa não ficar boa para a gente dentro do Congresso. Uma eventual negociação em 2026, que é um ano eleitoral, né, não poderia ser o contrário, se o governo mandar alguma coisa para o Congresso, parlamentar também vai disputar a reeleição. Eles não podem ficar mais sensíveis, entre aspas, a, a não rejeitar. Os parlamentares, de maneira geral, não gostam de pautas espinhosas em ano de eleição, né? E aí o executivo jogaria a bomba para o lado deles. Estou falando isso num cenário, num caso sei lá, de naufragar esse ano, de qualquer coisa assim. Geralmente a gente fala que em ano de eleição não é bom. Será que nesse caso específico não seria talvez até melhor para a gente um cenário desse? Vamos ver o que sua bola de cristal fala. Obrigado, Paulo. Vamos lá. Carlos, a mesa nacional não vai tratar de reajuste para ninguém. Acabou. A mesa nacional vai tratar de outras questões. Vai tratar da regulamentação de 151. Viram a pauta lá, né? Mandei 12 itens, o Fonasef botou mais 30, e tem 42 itens. Tem questões estruturais, questões, né? A 151 nos interessa muito, né? Porque é isso, né? A gente tem que ter regras claras de negociação coletiva no setor público. Convenção 151 já tem mais de 40 anos, né? E tem que ser internalizada plenamente. Tem que saber quando é que começa, quando é que termina, como é que vai se dar a negociação, né? É super importante. Organização sindical também, né? Com RPC, sindicatos como os nossos podem quebrar. Toda a mesa com o governo eu faço isso. Por quê? Falo isso porque hoje a gente tem ali 1% sobre subsídio, sobre VB, né? Com RPC, nós vamos cobrar sobre o quê, né? Sobre o fundo individual constituído na FUNPRESP, que não vai ser. Então vai ser só sobre o teto da RGPS. Então nossa arrecadação aí, né? A gente hoje está com a remuneração em final de carreira com 30 mil, cobro 0,9 da 270 por mês. Mas se todo mundo já estivesse no RPC, ia cobrar sobre 7 mil, né? 7,5 aí, que ia dar 6 e pouco, então de 60 e poucos reais, né? Então, veja, nossa arrecadação vai cair 3/4, talvez. Vai quebrar os sindicatos todos. Então tem que ter uma regra para resolver isso, até porque quem criou isso foi o governo do PT com Lula e com Dilma depois, né?
Então tem coisas super importantes para discutir lá dentro, mas nós não vamos tratar de reajuste, porque o que o governo tinha que fazer em matéria de reajuste, para quase todo mundo, né, já foi feito e o governo acabou. Quer dizer, o governo nem pode conceder reajuste 26 para 27, né, não pode deixar parcelas para outro mandato, né, mesmo que o outro mandato vá ser dele mesmo, né, se for o caso, mas o fato é que a lei complementar 173 que mudou a LRF impediu isso, né? E o que cria um dificultador a mais para vocês, eu acho, né? Porque vejam que vocês vão negociar agora, e para isso tem que ter uma mesa específica, né? Isso que eu quero chamar a atenção, tem que ter uma mesa específica. A mesa nacional não é para isso, só tem que ter uma mesa específica. Mas aí vai depender um pouco da boa vontade do governo, se for dar um reajuste no VB, é suplementar o orçamento para esse ano, né? Ou se não, vai colocar na lei orçamentária só para 26. Aí vai contratar uma parcela só. Mas eu não teria, assim, maiores receios com o Congresso. O que for para lá, em geral, é aprovado, né? Também não tem muito. A causa do serviço público não tem muito apelo lá, mesmo que seja ano eleitoral. Os caras não estão muito ligados nisso. A base. Os servidores se dividem muito, né, dos votos, né? A gente nunca conseguiu constituir uma bancada do serviço público por isso. Então, nem por um lado nem por outro, né? O fato desse ano eleitoral não vai nos ajudar muito, mas o fato do governo encaminhar um projeto para vocês também não vai causar uma comoção contrária, né? Quer dizer, os parlamentares não vão rejeitar um projeto assim. Então, isso tudo para voltar aí a questão que vocês vão ter que resolver a situação numa mesa específica e um complicador da questão fiscal, né? Mas é isso, eu vejo um limite aí que o governo poderia, isso aí já é chute, né? Um limite aí o governo pode oferecer aí algo na linha do que foi oferecido para as outras carreiras, mediante contrapartida, né? Quer dizer, uma correção do VB nos percentuais que já estão meio dados aí, com contrapartida, né?